Como tenha sido a sua semana, se foi difícil. A minha semana foi bem difícil, mas graças a Deus nós estamos aqui, amém? O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado refrigério, e isso é motivo de grande alegria. É motivo de alegria porque estamos na casa dele, celebrando ao nome dele, mesmo em meio às dificuldades da nossa vida, mesmo em meio a toda a confusão que é a nossa vida. Essa confusão que às vezes a gente não consegue entender o porquê que certas coisas acontecem na nossa vida. Essa confusão que às vezes a gente não consegue entender o porquê que aquela pessoa fez aquilo comigo, ou por que aquela pessoa continua seguindo aquele caminho. Às vezes eu olho para o mundo e eu fico pensando, que confusão. E às vezes a minha vida, às vezes a sua vida, ela se torna uma confusão. E a gente precisa entender que, mesmo em meio à confusão da nossa vida, Deus está no controle de tudo, amém? Deus está no controle da sua vida, meu querido. A mensagem dessa noite é: independência é confusão. Hoje nós estamos fechando essa série de mensagens sobre independência. E quando eu penso em confusão, eu me lembro do trânsito da Índia. Vocês já viram aqueles vídeos no Instagram de como que é o trânsito na Índia? É uma loucura. É moto passando para um lado, é carro para o outro, daqui a pouco vem um caminhão, no meio da rua tem uma vaca e ninguém pode encostar na vaca, daqui a pouco tem uma criança do lado, no meio da rua tem um cara vendendo aquelas comidas que todo mundo vê. E é uma confusão e ninguém consegue entender aonde é a contramão, qual é o sentido de cada rua, para onde que um está indo, para onde que o outro vai. E às vezes a gente acha que eles vão se chocar, mas eles dão algum jeito. Por quê? Porque eles estão acostumados com aquela bagunça, eles estão acostumados com aquela confusão. O trânsito da Índia é uma verdadeira loucura. Por quê? Porque cada um faz aquilo que quer. Parece até que a Índia não tem lei de trânsito. Eu fui pesquisar porque eu também achei. Não, na Índia não deve ter lei de trânsito, não deve ter semáforo, não deve ter nada. Mas não, na verdade tem. São eles que não obedecem aquelas leis e fica aquela confusão na cidade, aquela confusão nas ruas. E eu fiquei pensando se isso fosse dessa maneira aqui no Brasil. Imaginem se os semáforos na grande São Paulo, eles ficassem confusos. E aquele que deveria dar sinal verde está com sinal vermelho, aquele que deveria estar com sinal vermelho está com sinal verde, e o sinal do pedestre abre junto com o sinal do carro. Imagine a confusão que seria se cada semáforo tivesse a sua independência. No mínimo, acidentes iriam ocorrer, não é verdade? Agora imagine se um avião com os seus controles de bordo, esses controles de bordo começassem a ficar confusos. Que desgraça seria para aquelas pessoas que estariam dentro daquele avião. Imagine se o piloto e o copiloto decidissem por si só qual seria o seu tráfego aéreo. Para quem não sabe, um avião ele não pode nunca trafegar na mesma direção que outro, para evitar algum tipo de colisão. Então existe uma ordem específica para cada avião que vai decolar. Ele precisa estar com seu plano de voo muito bem detalhado, para que ele não venha a ocupar um espaço aéreo de outro. Agora imaginem se cada piloto, se cada avião, se cada companhia tivesse a sua independência e de repente o piloto levantasse voo e pudesse ir para o plano de voo que ele quisesse. Imaginem a confusão que seria, imaginem a desgraça que seria. Por quê? Porque independência gera confusão e confusão gera desgraça. Então às vezes a minha vida ela está passando por um problema
ela está passando por uma desgraça porque antes veio a confusão, e a confusão foi gerada pela minha independência. A independência gera confusão. Eu queria ler com você o texto de Gênesis, capítulo 11. A gente vai estar lendo do verso 1 até o verso 9. Um texto conhecido que fala sobre a Torre de Babel. O texto diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que desejam fazer. Preste bem atenção nessa parte. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Verso 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. E por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Confusão. Independência é confusão. E confusão, ela, olhando para esse texto, olhando para essa história, ela começa com uma má intenção. A confusão começa com uma má intenção. Aquelas pessoas daquele lugar, eles estavam querendo fixar as suas raízes naquela localidade. Mas o motivo pelo qual eles constroem aquela cidade e constroem aquela torre é porque eles queriam a glória do seu nome. Desde o surgimento de Babilônia, porque Babel vai dar origem à grande cidade de Babilônia. Desde a sua origem, Babilônia queria para si uma glória. E não é à toa que lá na frente da história, Nabucodonosor olha para a cidade ao qual havia construído e traz para si uma glória. Nós falamos isso sobre independência e queda. E nesse momento, aquelas pessoas estavam construindo uma cidade, construindo uma torre que chegasse aos céus para que o nome deles, para que a presença deles, para que aquele povo fosse engrandecido. A minha independência, em algum momento, ela vai gerar em mim esse desejo de ser engrandecido. Ela vai gerar em mim esse sentimento, essa vontade de querer tomar para mim uma glória, de querer trazer para a minha vida uma grandeza. E aqueles homens queriam para si essa glória, queriam para si essa grandeza, porque eles disseram: vamos fazer uma torre que chegue aos céus, para que o nosso nome seja conhecido. Ou seja, eles queriam ficar famosos a todo custo. E é engraçado pensar o porquê fazer uma torre que chegue aos céus. Eles podiam tentar fazer com que o nome deles fosse engrandecido de todas as maneiras. Eles podiam criar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de escultura, qualquer tipo de filosofia, qualquer tipo de sociedade, mas não, eles queriam uma torre que chegasse aos céus. Não apenas uma torre alta, mas uma torre que chegasse aos céus. E no entendimento daqueles homens, no começo da humanidade, eu acho que eles achavam, eles acreditavam que poderiam chegar aos céus se construísse uma torre muito alta. E eu fico me perguntando o porquê disso. Por que construir uma torre que chegue aos céus?
porque lá está a morada de Deus. E aquelas pessoas queriam tomar um lugar de grandeza, não de uma grandeza humana, mas a grandeza de Deus, uma grandeza divina. Aí é que está o problema, porque talvez a fama, talvez o poder e a glória humana já não era mais suficiente para aquele povo, para aquelas pessoas. Então eles queriam mais. Eles queriam chegar aos céus. Aí eu me lembro da primeira mensagem, independência é morte. Quando que o jardim já não era mais suficiente para Adão e Eva. Todas as árvores do jardim não eram mais suficientes para Adão e Eva. E eles queriam a única que eles não podiam, porque aquela única era, diante daquilo que a serpente diz para Eva, aquela árvore era a única que faria com que eles chegassem à grandeza de Deus. E nesse momento a história se repete. Aqueles homens não queriam construir uma simples torre, mas eles queriam construir uma torre que levasse eles à grandeza de Deus. Está entendendo, meu querido? Está entendendo onde essa história está querendo chegar? Está entendendo o que essa história está querendo dizer para mim e para você? Não tente de maneira nenhuma criar algo, pensar em algo, bolar algo que tente chegar até a grandeza de Deus. Porque isso vai gerar na sua vida uma queda. Isso vai gerar na sua vida morte. Isso vai gerar na sua vida perda. Isso vai gerar na sua vida confusão. Porque o primeiro que quis tomar a grandeza de Deus, se chama Satanás. E ele teve uma queda. Satanás, ele tentou fazer isso e ele plantou no coração humano essa vontade, esse desejo de querer ser semelhante a Deus. Enquanto Jesus nos orienta, nos ensina com a sua própria vida, de que nós somos servos desse Deus, filhos desse Deus. Em nenhum momento Jesus quis usurpar a posição de Deus. Mesmo ele sendo Deus. Mesmo ele sendo Deus. E olha, eles tinham um plano detalhado para desonrar a Deus. Lá no verso 3, eles dizem assim, disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Ou seja, eles estavam criando uma nova maneira de construção. Os babilônicos, eu falei há um tempo atrás, eles eram exímios na arte de fabricação de tijolos. Eles colocaram cor nos tijolos, por isso que as muralhas de Babilônia eram de um azul maravilhoso. Algo que não era comum naquela época. Eles criaram algo, eles pensaram em algo, eles tinham um plano detalhado para desonrar a Deus. Meu querido, preste atenção. O mundo tem um plano detalhado para desonrar a Deus. O inimigo tem um plano detalhado para desonrar a Deus. E ele quer te tirar da presença de Deus, para que com isso você desonre a Deus. Não ache que é por acaso, mas é um plano arquitetado desde a fundação do mundo, em que a serpente começou no jardim do Éden, esse plano, e Satanás, que é a personificação da serpente, continua com esse plano até hoje, e ele não muda. Ele não muda o seu plano. Ele quer nos tirar da presença de Deus, e Ele quer que nós sejamos semelhantes a Deus, para que nós venhamos a cair igual Ele caiu. Ele quer nos distanciar. Não ache que o que acontece com Israel é à toa. Israel, Jerusalém, existe um plano para eliminar Israel. Existe um plano. No passado existia um plano para eliminar a igreja. E não ache que isso pode mudar porque estamos vivendo a liberdade.
Então, às vezes, aquilo que acontece com você, talvez, eu repito, talvez, seja parte desse plano, do inimigo querer te tirar da presença de Deus. E às vezes ele não faz isso com o sofrimento, às vezes ele faz isso colocando no seu coração uma vontade de receber uma glória que não lhe é devida, trazendo para a sua vida um sentimento, um desejo de independência, um desejo de não depender mais de Deus. Existe um plano detalhado para desonrar a Deus, porque toda confusão tem um início nesse plano arquitetado por Satanás. Babel é um estilo de vida, Babilônia é um estilo de vida. Aqueles homens estavam vivendo um estilo de vida de buscar para si glória, buscar para si honra. Babilônia é a personificação do pecado. Babilônia é a personificação de toda a impureza, de toda maledicência, de toda prostituição. Babilônia é retratado em Apocalipse 17 como uma cidade de prostituição. Diz assim, no verso 5: e sobre a sua testa haverá um nome escrito, mistério, Babilônia a grande, mãe das prostitutas e abominações da terra. Confusão. Aonde começou uma confusão de engrandecimento humano, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o início de tudo, essa mesma Babilônia é citada no último livro, no fim de todos os tempos, sobre a personificação das abominações da terra. Então não é à toa que nós vemos tanta idolatria nos nossos dias, como naquela época. Tanto sexo desenfreado nos nossos dias, mas também naquela época. Homossexualidade, ideologia de gênero, destruição do senso de família. Mas também naquela época existiam essas coisas. O Império Romano foi muito conhecido pela sua devassidão. E nós vivemos hoje uma era em que o sexo foi banalizado, em uma era em que a família está cada vez mais sendo algo raro. Tudo por quê? Porque existe um plano arquitetado por Babilônia, por Satanás. E todo aquele que busca a independência de Deus é Babel, é Babilônia, é confusão. Porque todas as pessoas que mergulham em toda essa série de situações são pessoas que querem para si a independência. Pessoas que dizem, olha, eu não te amo mais. Então acabou o nosso casamento, porque eu quero viver a minha vida. Você já ouviu alguém falar assim? Não é mais comum alguém virar para o seu cônjuge de 20 anos, de 30, de 15 anos de casado e dizer assim, eu já não te amo mais. Eu já não te suporto mais. Então acabou. Vai viver a sua vida que eu vou viver a minha. Isso é um senso de independência. Isso é um senso de tirar de Deus o controle da nossa vida, o controle da nossa existência. E todo aquele que busca a independência se parece mais com Babilônia do que com Deus. Porque se meu corpo são minhas regras, se eu faço aquilo que o meu coração anseia, se a minha vida só diz respeito a mim, eu sou muito mais parecido com Babilônia do que com Deus. Eu sou muito mais parecido com Babel do que com Deus. E ao olhar para toda essa confusão, toda essa independência, eu me lembro de Paulo falando aos romanos, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, assim como em Babel. Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, assim como em Babel. O coração insensato deles obscureceu-se, ou seja, confusão.
porque o entendimento deles, o coração deles ficou escurecido. E qual que é, segundo Paulo, a consequência disso? Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. E aí vem a consequência, não mais uma ação direta de Deus. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Sabe por que tem tanta ideologia de gênero no nosso mundo, na nossa era? Sabe por que tem tanta coisa acontecendo assim na nossa era? Porque Deus os entregou a paixões vergonhosas. Sabe o que isso quer dizer? Deus olha para a terra e Ele vê pessoas que não reconhecem a Ele, não glorificam a Ele, trocam a verdade pela mentira, adoram coisas ao invés de adorar ao Criador. Deus então olha para esse povo, um povo promíscuo, um povo idólatra, um povo mau, e diz assim: entregarei vocês às suas próprias paixões. E às vezes a gente olha e não consegue compreender por que aquela pessoa se rebaixa tanto. E aqui eu não quero trazer exemplos para não ficar pesado a minha fala, mas você já deve estar parando para pensar: por que essa pessoa se rebaixa tanto? Porque Deus entregou as suas paixões vergonhosas, e ela vai se enchendo de si mesma, das suas paixões vergonhosas. Mas para ela aquilo é normal, aquilo é natural. Deus havia entregado aquelas pessoas as suas paixões. Da mesma maneira que isso acontece nos nossos dias, porque a independência do ser humano tem gerado no nosso mundo uma confusão muito grande. Tem gerado no nosso tempo uma confusão tremenda. Em que hoje muita gente fala, hoje as coisas são diferentes, hoje o mundo está um mundo estranho. Hoje é o poste que faz xixi no cachorro. Não é isso que a gente fala? Por quê? Porque está tudo muito diferente, está tudo muito confuso, está tudo muito estranho. Por quê? Porque Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Independência, confusão, Babilônia. Tudo isso que nós estamos vivendo, toda essa confusão é causada por um sentimento de independência. Mas, meu querido, eu tenho uma coisa para te dizer: Deus não perdeu o domínio das coisas. Quem crê nisso, pode dizer um amém? Deus não perdeu o domínio sobre as coisas. Deus não perdeu o domínio, porque quando eu olho para Babel, quando eu olho para esse plano que estava sendo arquitetado, quando eu olho para essa cidade, para essa torre, onde talvez as pessoas ao redor pensassem que ninguém poderia parar aqueles homens, mas a Bíblia fala que o Senhor desceu para ver. Imaginem o Deus Todo-Poderoso descendo à terra para resolver um problema. O Senhor desceu para ver. Meu querido, Deus estava observando aquela obra, Deus estava observando aquele plano arquitetado para desonrar o nome dEle. Deus está observando tudo o que acontece ao nosso redor. Deus está observando o que acontece com você. A sua semana foi difícil, Deus estava do seu lado observando tudo. Tudo o que estava acontecendo com você, Deus estava observando. Deus está observando o que está acontecendo na Ucrânia. Deus está observando o que está acontecendo em Gaza. Deus está observando o que está acontecendo em Marajó. Deus está observando tudo, e haverá um momento em que Ele descerá. Mas dessa vez, para finalizar todos os planos de desonra a Ele,
Deus descerá mais uma vez para acabar com os planos do diabo, para acabar com esse reino das trevas que tenta desonrar o nome dele a todo custo e que tentam fazer com que eu e você nos afastemos da presença de Deus, mas nós seremos aqueles que serão levados com o Cordeiro. Nós seremos aqueles que não olharão para si e dizer: Babilônia, Babel, seremos conhecidos. Quando a independência toma certas proporções, Deus intervém. Deus intervém. Então, meu querido, se há uma maldade sobre a sua vida, Deus há de intervir. Se há um problema sobre a sua vida que está tentando te tirar da presença do Senhor, Ele vai intervir. Foi assim quando Deus mandou o dilúvio. Foi assim quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Foi assim quando Deus trouxe destruição em Sodoma e Gomorra. E assim será no fim dos tempos. Amém? Assim será no fim dos dias. Deus descerá à terra, o Cordeiro de Deus descerá à terra para finalmente destruir as obras de Satanás, de uma vez por todas. Agora, a pergunta que fica para mim e para você é: quando Deus decidir descer à terra, o que será de você? Eu vou repetir. Quando Deus decidir descer à terra, o que será de você? O que será de mim? O que acontecerá comigo? Quando os céus se abrirem e o Cordeiro de Deus descer sobre a terra, o que será de você? O que será de mim? O que será de nós quando esse Deus Todo-Poderoso decidir intervir, decidir trazer o seu juízo à terra? Onde a sua independência tem te levado? Aonde a sua independência te levou até aqui? Aonde o seu senso de que eu é que sei da minha vida, eu é que controlo a minha vida, eu é que tomo as minhas decisões, aonde que esse senso de independência te trouxe? Como que a sua vida foi vivida até aqui? Aonde essa vontade de ser independente te levou? Aonde você chegou com ela? O que você viveu na sua vida sendo dono de si mesmo? Tomando conta da sua própria vida? Preste atenção em mim, querido, nisso que eu estou falando agora. Esqueça todas as distrações que estão ao teu redor. Preste atenção no que eu estou falando. Aonde essa independência está te levando? Talvez ela esteja te levando para a morte, assim como Adão e Eva. Talvez ela está te levando para uma queda, como aconteceu com Nabucodonosor. Talvez a tua independência está te levando a uma perda, como o filho pródigo. Ou quem sabe a sua vida tem sido uma vida de confusão, assim como aconteceu com aqueles homens, assim como aconteceu com aquele povo que estavam tentando construir algo segundo a sua vontade. Não fomos feitos para a nossa própria glória, não fomos feitos para os nossos prazeres, muito menos para as nossas próprias vontades. Mas nós fomos feitos, nós fomos criados para sermos totalmente dependentes desse Deus. Um dia Ele virá, e o que será de mim? Essa é a pergunta que tem que sair daqui sendo respondida por mim e por você. O que acontecerá comigo se hoje esse Deus, na forma do Cordeiro, decidir descer à terra? O que acontecerá comigo? O que será de mim? Jesus fala isso no texto de Mateus, capítulo 24. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam
e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, as pessoas estavam vivendo as suas vidas. Mas a Bíblia fala, e Jesus fala, até o dia que Noé entrou na arca. Ou seja, as pessoas estavam vivendo a sua independência até o dia que Deus decidiu descer à terra. Até o dia que Deus decidiu uma intervenção na terra. E Jesus continua dizendo, e não o souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. E assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, você vai estar vivendo a sua vida até que Deus decida intervir. E vocês não vão saber até que vocês vejam descer sobre a terra o Filho do Homem. E Jesus continua, então, estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. E no final ele diz, vigiai, portanto, porque não sabeis a hora em que há de vir o nosso Senhor. Vigie. Foi a palavra de Jesus àquelas pessoas. Vocês não sabem a hora que eu vou voltar. Talvez Jesus volte hoje. Antes de você deitar a sua cabeça no travesseiro. E o que será da sua vida? Se Jesus hoje decidir voltar à terra, o que será de mim? O que será de você? Mas, meu querido, eu tenho uma palavra para você. Em Isaías 55 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. E Ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque Ele é grandioso em perdoar. Então não importa qual seja o seu pecado, Deus é grandioso em perdoar o seu pecado. Eu não quero finalizar essa mensagem sem antes te perguntar e te dar essa oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus e dizer para Jesus, eu não quero mais ser independente, mas eu quero viver na dependência do Senhor, porque no dia em que o Senhor decidir voltar à terra, eu quero ser contado com aqueles que serão achados por Ti. E eu não vou demorar nesse momento, mas eu quero fazer uma pergunta simples e direta para você. Existe alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida, a sua independência a Jesus? Só faça um sinal, levantando uma de suas mãos, e nós vamos orar por você. Não perca essa oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Você só precisa levantar uma de suas mãos. O Senhor há de voltar para buscar os seus. E aqueles que decidirem viver na independência não serão contados com Ele. Existe alguém aqui nessa noite que quer professar a sua fé em Jesus? Meu querido, mas eu também quero falar para você que talvez entrou aqui com esse sentimento de independência, de viver a sua vida, de tomar as suas próprias decisões. Eu quero te convidar a dar um fim nisso hoje e dizer para Jesus, Senhor, eu não quero mais viver a minha vida, mas eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos, porque agora eu não serei mais independente, eu não estarei mais no meio da confusão, mas eu quero ser guiado pela Tua palavra. Eu quero ser guiado pela Sua voz, porque os Seus planos são planos de paz.
Então, meu querido, faça essa oração comigo, abaixe sua cabeça e entregue o controle da sua vida a Jesus. E não viva mais na independência. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, não queremos mais viver a independência, mas queremos ser totalmente dependentes de Ti, Pai. Rendemos a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Entregamos a Ti, Senhor, o cuidado da nossa vida e pedimos, cuide de nós. Talvez a semana de muitos aqui tenha sido difícil, e talvez a próxima ainda será, mas estando ao lado do Senhor, nós podemos passar por todas as coisas em nome de Jesus, porque o Senhor está conosco. A sua fidelidade dura para sempre. O Senhor é misericordioso. Nós te clamamos, Pai, pela Tua presença, te clamamos pela Tua direção. Entregamos a nossa vida no Teu altar, Senhor, para que nós possamos viver o melhor de Deus, o melhor que o Senhor tem preparado para todos nós. E que em nome de Jesus, o nosso nome não seja conhecido como aqueles que querem chegar aos céus, mas como aqueles que se humilham diante do Senhor, aqueles que buscam a Tua face, que engrandecem e glorificam o Teu nome, Pai. Obrigado, Pai, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé. Nós vamos adorar o nome desse Deus, celebrar o nome dele, aquele que nos formou, aquele que